Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast 5 pães e 2 peixinhos. Que Deus venha te abençoar grandemente em nome de Jesus. E você que já é inscrito no nosso canal, não esquece de dar o joinha, começar a interagir fazendo as suas perguntas aí, tá? Que no momento que a gente puder, a gente vai responder. E também não esqueça de ativar o sininho, que é para o próximo podcast você está sendo avisado quando a gente estiver entrando no ar, tá ok? Que Deus venha te abençoar grandemente. E você que está nos assistindo, mas ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva em nome de Jesus, ajude a gente levar o nosso podcast, a palavra de Deus, o evangelho, os 4 cantos desse mundo, seja na cidade de Manaus, nos exteriores, no estado, no Brasil e é óbvio no mundo. Ó, só para dizer, tem pessoas que já estão nos acompanhando da Europa, do Sul, pessoas que estão, sabe, deixando a sua mensagem, o seu joinha, e a gente tem, sabe, ficado muito feliz com esse resultado. Por quê? Porque a gente está alcançando o nosso objetivo, que é levar a palavra de Deus para todo esse planeta, para a honra e glória do nosso Deus, tá bom? Deus venha te abençoar grandemente. E hoje a noite promete. Nós temos aqui hoje na nossa mesa redonda uma pessoa muito interessante, um jovem rapaz que tem um testemunho de vitória muito legal, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos acompanhando vai se identificar com o testemunho dele. Então você fique ligadinho aí, preste bem atenção em tudo que esse rapaz aqui vai falar para você, tá ok? E estamos aqui com ele, esse rapaz aqui, tá? O nosso amigo Jonatas Magalhães, perdão, ele me corrigiu logo no início que não é Jonatas, é Jonathan. É o Jonathan Magalhães. Jonathan, muito obrigado, tá ok? Que Deus venha abençoar a tua vida grandemente, em nome de Jesus, tá? Que abençoe o teu ministério, a tua família e, acima de tudo, o teu empreendimento, meu irmão. Tá bom? Boa noite, Lito. Boa noite a todos. É uma honra para nós estarmos aqui. Obrigado pelo convite. E também quero estender e proferir sobre a sua vida que Deus utilize essa ferramenta que Ele pôs nas suas mãos para levar a palavra a outras pessoas, que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam edificadas através desta ferramenta que é este podcast 5 pães e 2 peixinhos. Curta, compartilhe, comente, divulgue. Você vai estar também contribuindo tanto com o reino de Deus quanto com o trabalho do nosso amigo Lito. Glória a Deus, tá vendo? Aí a gente está em empate, ó, porque também agora no anonimato aqui, ele estava errando o meu nome, estava me chamando de Tito, aí eu tive que falar, não, é Tito, é Lito, então a gente está em empate aí, mas graças a Deus já sei que é Jonathan. Já nos alinhamos. Exatamente, já está tudo ok, então. Jonathan, hoje a gente tem um tema muito interessante, que é recomeço com Deus quando Ele escreve uma nova história, tá ok? Hoje esse é o nosso tema, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu quero começar o podcast com uma pergunta ao qual a gente faz para todos os nossos convidados, tá ok? Quem é Jonathan Magalhães? Então, Jonathan Magalhães é um homem que busca a Deus, que tem se dedicado aí na obra do Senhor, e que no nome de Jesus nós estamos avançando, né, para a honra e glória do Senhor, né? Então o Jonathan Magalhães tem 39 anos, é casado, tem 2 filhas, e também eu sou professor de educação física, Lito. É mesmo, formado cara? em educação Pô, física. que legal, meu. E auxilio na igreja com o nosso pastor Wagner Williams, como presbítero, né? Não pela minha vontade, mas pelo chamado que Deus tem sobre as nossas vidas. Então né? aproveita, manda um alô aí para o presbítero, fala o nome do ministério, fica à vontade. Então, pastor Wagner Williams, nosso pastor presidente, né? Nosso ministério é Deus Vivo, Rei Eterno. Então mando um abraço para ele, um abraço a toda a igreja, toda a congregação. E estamos aqui para somar, né, com a obra do Senhor, e estar aqui também mais uma vez só para repetir, é uma honra. Muito obrigado por esse momento, por estar aqui com você. Que é isso, meu irmão. A honra é toda nossa, tá bom?
Em nome de Jesus. E então, como eu falei, né, hoje o nosso tema é um tema muito relevante, que é o tema que é recomeço com Deus quando ele escreve uma nova história. Esse texto está baseado no livro Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Amém. Eu vou pedir que o nosso amigo Jonathan leia. Amém. Tá bom? E você que está nos acompanhando, pegue aí a sua Bíblia para nos acompanhar em nome de Jesus, tá bom? Isaías 43, versículo 18 e 19 diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Glória a Deus. Muito forte essa palavra, né? Muito poderosa. E agora a gente vai começar a pedir direção do Espírito Santo e começar a destrinchar essa palavra, né? Que é para a gente se edificar e também você que está aí do outro lado também ser edificado. Agora eu vou pedir só que o Jonathan fale um pouquinho bem que mais. Aí, tá ótimo. Tá ótimo. Glória. Então, esse recomeço que Deus tem para cada um de nós, é o maior presente, um dos maiores presentes que o céu trouxe para as nossas vidas, né? Onde se fala da passagem que nós não devemos nos apegar, nos prender no passado, porque o passado já está dizendo, passou, não acrescenta, não edifica, e não traz coisas novas, mas o que Deus tem para nossas vidas, isso sim é novo, e Deus tem mais para nos surpreender, porque o passado em que muita gente se prende é justamente o que está faltando, deixar isso de lado e buscar coisas novas em Deus, porque Ele tem muito mais para nos conceder. Então, pessoas estão deixando de viver o novo porque estão presas no passado. E como no nosso tema de hoje, Deus tem uma nova história. Muito forte, cara. Muito, muito, muito mesmo. E o que mais me chama a atenção é que isso é algo real, né? Sim. Tem pessoas, você que está nos assistindo, entenda uma situação. Existem barreiras que muitas das vezes impedem que as coisas de Deus venham acontecer na sua vida. Exatamente por isso. Por você estar ainda preso no passado, né? E como a gente tem que lidar? Como a gente precisa fazer, Jonathan, para superar isso? Porque eu creio que existem situações, né, que as pessoas vivem que isso daí fica cravado, né, no coração. Sim. O que nós precisamos compreender é que, de fato, Lito, o passado ele faz parte da nossa história, mas que ele foi algo para aprendermos, nos deu uma lição, e que agora a nossa caminhada ela precisa justamente de novos horizontes. E só quem pode nos proporcionar, só quem pode nos mostrar e nos direcionar novos horizontes é o Senhor. Porque estes que se prendem ao passado são justamente pessoas, elas têm capacidade, elas têm inteligência, sabedoria, mas está faltando um direcionamento. E o direcionamento vem do Senhor. A direção de Deus nas nossas vidas, ela é primordial, ela tem uma significância tão importante que nós precisamos justamente, não é esquecer, mas é não buscar voltar ao passado. Porque lá teve lição, lá teve aprendizado, e agora eu vou usar esse aprendizado para caminhar em horizontes novos, justamente com Deus. E quando eu busco isso em Deus, eu tenho certeza que Deus vai dar direcionamento para pessoas, estratégias novas, pensamentos novos, que é justamente uma mudança de pensamento, uma mudança de mente, né? Que do grego, a mudança de mente é metanoia.
Sim. Né? Mudança de mente. Quando nós nos permitimos essa mudança, o novo de Deus chega. Né? O novo de Deus chega nas nossas vidas. E aí, para que a gente se baseie e tenha uma base bem bíblica, Jesus, no capítulo 4 do versículo 17 de Mateus, vai chegar com algo muito poderoso. Ele não vai chegar com uma porta aberta, ele só vai chegar e dizer assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essa mesma palavra arrependimento, que é também metanoia, que é mudança de mente, é Jesus dizendo bem assim, ó, mude as vossas mentes porque tenho algo novo do céu para vossas vidas. Nossa, muito bacana, cara, e é isso mesmo. Então, as pessoas, para chegar nesse nível de entendimento, ela precisa, primeiramente, tomar uma decisão. Né? A decisão é crucial. Crucial. Então, como a gente faz para ajudar essas pessoas que nesse momento estão nos assistindo? De repente, você que está aí nos assistindo está passando por uma luta, né? E eu costumo dizer, eu creio que sábado, eu fui pregar em um local e expliquei para algumas pessoas que ali estavam que quando a Bíblia ela se refere, vamos lá, entre tudo que vos deve guardar em primeiro lugar o vosso coração, né? Que é dele que se procede todas as coisas e tal. E aí, as pessoas, muitas pessoas, elas entendem que esse coração que a Bíblia fala é esse órgão, né? O coração físico aqui, né? Mas não é a mente. É a mente. Não é verdade? É a mente que a gente precisa guardar. Né? E como você falou dessa renovação, que a Bíblia também fala da renovação da vossa mente. Romanos 12, isso, 2. E isso tem tudo a ver, então linkou agora o que você falou com basicamente que eu havia falado há uns 3 dias atrás. Então, existem pessoas que estão nos assistindo agora, sabe, Jonathan? Sim. E que precisam entender que para elas alcançarem algo, elas precisam verdadeiramente lançar no mar do esquecimento todo o passado. Não é verdade? Sim. Então, como a gente precisa fazer com que essas pessoas que estão nos assistindo agora, que eles venham entender isso? Lito, o Senhor, ele deixou ferramentas para nós, né? E uma delas é as Escrituras. Né? E quando nós, justamente bem colocado, você falou, deixa para trás situações difíceis, coisas que nos prendem, e quando nós começamos a buscar em alguém, e principalmente em Deus, o novo, a renovação da mente, nós precisamos, além, e principalmente essa ferramenta que é a Bíblia, nós precisamos utilizar ali no nosso meio. Por exemplo, eu preciso rever com quem eu ando. Uau! Eu preciso rever com quem eu me relaciono. Eu preciso rever a minha questão de relacionamento com justamente coisas que me remetem ao passado e me levam a tristezas. E essas coisas têm que ser tiradas. Não é eu que vou tirar, não é você, não é alguém próximo. É uma decisão da pessoa. Ela mesma tem que tomar essa decisão, dizer isso aqui não serve mais para mim, isso aqui não é mais para mim. Eu quero, a partir de hoje, algo novo para minha vida. E é justamente essa colocação de Paulo no capítulo 12 de Romanos, versículo 2, diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. A mente tem o poder de transformar, mas é a sua mente, não é a mente do outro. E então, quando nós revisamos os nossos relacionamentos, a gente já começa a viver algo novo. Entendi. Ou seja, você abdicou de certas coisas. De certas coisas. Porque é uma decisão, a gente está falando de decisão, né? Sim. E decisão, eu estudei um pouco o peso dessa palavra, não sei se você sabe disso, mas eu não sei se também as pessoas que nos acompanham já sabem disso também. Eu creio que algumas sim. Mas decisão, ela vem de decidir, né? Sim. Verbo, né? Decidir. Então, decidir, se você pegar essa palavra, ela é uma palavra
é grega, latim, né? E aí ela, se você pegar e transformar, levar ela para o hebraico, ela fica de ir, se eu esteja enganado, tá bom? Sim. Mas de ir em hebraico significa rompimento. Olha só. Entendeu? Sim. E aí eu fui analisar, mas por quê? O que é rompimento? Rompimento é você quando quebra. Laço, alianças, né? Sim. Então, você quebrou. Aí eu fiquei, então, por que a decisão, isso é muito interessante, gente, por que a decisão, ela requer dor? Sim, né? Porque todo rompimento requer vai dor. ter uma dor. Ou seja, eu analisei, graças a Deus, não sei você aí, você já quebrou alguma parte do seu corpo, mas as pessoas ao qual eu já conversei, que já quebraram, o próprio pastor Wesley falou que é uma dor insuportável, tem pessoas que desmaiam de tanta dor, né? Sim. Então pronto, tá aí a explicação. Então, a decisão, ela é um rompimento, e todo rompimento gera uma dor. E essa dor não é para matar, é para mudar. Para mudar. Agora, você me deu deixou aqui uma coisa bem linda, bem interessante. Quando Deus diz para Abraão, no capítulo 2 de Gênesis, sai-te da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, lá tem uma palavra chamada Lech Leha, em hebraico, que sabe o que quer dizer? Sai por ti mesmo, ou seja, a decisão é sua de sair ou não. Nossa, é isso mesmo. A decisão é sua de mudar ou não. A decisão é sua de começar a caminhar diferente ou não. Quando Deus propõe isso para Abraão, ele não está impondo. Ele está dando uma oportunidade de Abraão tomar uma decisão para algo novo. Perfeito. Para algo novo. Porque pensa comigo, deixar casa, deixar bens, deixar parentela, para ir viver em um lugar que ele ainda nem tinha visto, é justamente o novo que Deus quer para muita gente. Não é mais o nosso novo, agora é o novo de Deus, é o Lech Leha para muitas pessoas. E elas precisam, essa tomada de decisão gera de fato dor, a gente vai se sentir às vezes triste, sozinho. Mas quando você começar a ser dependente de Deus, no novo que ele tem, Deus vai suprir todas as necessidades das nossas vidas. Correto. Ou seja, existe duas vias, né, da decisão. Existe a decisão para você abrir mãos do pecado, daquilo que te prende. Sim. Seja a prostituição, a droga, a mentira, né? Sim. Ou seja, o caráter, aí entra o caráter, né? Correto. E existe a outra via que seria abrir mãos. Que eu conheço pessoas, e existem pessoas que estão nos assistindo, eu tenho certeza, que são pessoas que até honram o pai e a mãe. Sim. Pessoas que não mentem, pessoas que não roubam, pessoas que não se prostituem, né? Existem pessoas. Sim, correto. Só que, para ela viver esse algo novo, ela precisa abrir mão de alguma coisa. É isso mesmo. Não é só pro pecado, não é isso? Não. Fala um pouquinho pra gente. Voltando no texto chave do nosso tema, nós vemos que essa passagem é Deus, através da vida do profeta Isaías, lembrando o povo que está no cativo, vai entrar em cativo, né? Vai ser cativo ali pela Babilônia. E aí, justamente, coisas passadas que aquele povo fez, não lembreis das coisas passadas, né? E não considereis, ou seja, não levar em consideração essas coisas antigas. Por quê? Porque se elas fossem importantes, Deus não aconselharia o povo a isso. Mas eu vou desconsiderar o meu comportamento passado. Ele não foi louvável, ele não foi provável. As pessoas não aprovaram esse comportamento. Né? Mas aí Deus entra no 18, no 19 e diz: eis que faço uma coisa nova, porque o que te prendia lá no passado não te levava a evoluir. Uau! Vamos lá. O nosso papai é o nosso papai, né? Nossa, papai. Jesus Cristo é o nosso papai. Sim. O Espírito Santo é o nosso amiguinho, né? O nosso amigo, né? Então, assim, vamos lá, como se a gente estivesse imaginando agora. Ele falando com a gente, ou com você. Diz assim,
Jonathan, eu tenho algo muito melhor do que isso para ti. Não reclama, não. Sim. Esquece isso daí, apaga isso daí e vamos começar do zero aqui. É forte. Não é isso? Sim. Eu vou te mostrar aqui o que tu pode fazer para que o cenário mude. E para melhor. E para melhor, né? Sempre melhor. E ele fala na palavra, eis que te proponho Sim. o bem E o mal. e o mal. Deuteronômio 28. Linda essa palavra. Sim. E o mais interessante, pessoal, você que está nos assistindo, é que ele basicamente fala do início, meio e fim, os detalhes, para que nós possamos ter uma vida de sucesso. Justamente. Não é verdade? Abre aí rapidinho. Abro sim, Pra gente ler. 28. Em nome de Jesus. É muito interessante esse texto. E tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu sempre utilizo esse texto para justamente não só para falar de bênção, mas a nossa integridade, a nossa Sim. retidão, o nosso caráter. Com certeza. Deus antes de dar algo novo para alguém, ele molda caráter. Nossa! Isso chama, sabe o quê? Estrutura Estrutura espiritual. Isso. Correto. Ele primeiro prepara a tua estrutura, porque ninguém consegue receber algo sem ter estrutura. Sim. Ele primeiro foge da tua Olha estrutura. só o que diz aqui no capítulo 28 de Deuteronômio. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. As bênçãos. Versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Porque Nossa. Deus tem sempre algo novo para falar. Sempre algo novo para dar uma direção. É infinito. É infinito o seu cuidado para conosco. Sua palavra. Né? É infinito. Então, assim, quando nós tomamos por base esses textos do Isaías 43, 18 e 19 e o Deuteronômio 28, versículo 1 e 2, nós compreendemos que os conselhos que Deus tem sempre serão conselhos que darão direção nova. Direcionamento novo. Hoje, nós estamos aqui nesse podcast, muita gente nos assistindo. Quando for um próximo, Deus dará novas estratégias para o Lito. Deus fará abrir o entendimento de pessoas que estão ouvindo hoje. Aí depois nós vamos assistir esse mesmo podcast, seja de qual convidado, ou de qual tema for, e Deus dará de novo o entendimento da sua palavra, porque algo novo. Sempre novo, sempre renovando, sempre renovando. Sempre novo. Verdade. Deus tem sempre algo novo. Todo dia nós abrimos a nossa Bíblia, Deus tem sempre algo novo. E o que eu acho linda nessa passagem aí, Jonathan, é que ele fala, né, tudo isso, daí se seguires o caminho do bem, ele delibera as bênçãos Sim. que ele tem. Aí ele fala, porém, se seguires o caminho do mal, aí ele começa a falar das maldições. Aí no final, olha como Deus ele é maravilhoso. Ele fala no final, eu, porém, vos afirmo. Vos aconselho. Né? Afirma, segue o caminho do bem. Sim. E assim, Lito, esse Deuteronômio 28 ele é muito poderoso. Muito poderoso. Eu vou te falar uma coisa sobre esse 28. Existe 14 ou 15 versículos sobre bênção. Sim. 14 ou 15 versículos. Mas existe outros 54 versículos sobre maldição. É Deus dizendo, eu te alerto para as maldições, escolhe as bênçãos. O cuidado de Deus, é o zelo de Deus pelas nossas vidas. Então, ou seja, tem mais... Deus tem poupa para termos o cuidado com essa maldição, porque é mais fácil perdurar por esse caminho. Sim. É mais largo. Escolha, é largo. Porta larga, mas a escolha de caminhar na retidão, com o capítulo 28, com 14 versículos sobre bênçãos, basicamente, isso mesmo, 14, 15 versículos, são mais poderosas do que cair em 54 versículos de maldição. Sim.
e se renovando. Todas as vezes que você lê, você vai entender. Vai produzir mais, filhos serão abençoados, família vai ser abençoada, negócios serão abençoados. Sim, onde colocar as plantas dos pés. Aonde entrares ao sair da cidade. É muito forte. É muita coisa. É muito forte. Entende? Então, esse novo de Deus, se formos fazer um comparativo só para a gente não alongar muito aqui, no Deuteronômio 28, fazemos o comparativo, há parece uma descompensação. Poxa, Deus dá mais maldição? Não. É que ele alerta mais para a gente não errar. Que a tendência do homem. A tendência do homem é errar. Então, alerta para não errar tem que ser justamente maior. Não é? Verdade. É o equilíbrio que tem. Seguindo essa linha de raciocínio, você traz para o mundo de hoje. Né? Exemplo, quem trabalha em empresa, dentro das empresas existe alguns lugares que é perigoso. Você não pode acender um fósforo, você não pode andar muito próximo, né? Correto. Então, um exemplo, eu trabalhei na Moto Honda. Lá na Moto Honda existia várias placas com aquela caveirinha e o xizinho, né? Que não podia. Então, ou seja, é mais alerta para o perigo, porque realmente é perigoso, do que tipo, prossiga, tá liberado, entendeu? Sim. Então, assim, é mais viável nós nos policiarmos do que a gente relaxar. Correto. Entendeu? Existe até um ditado popular que diz assim, o medroso vive mais, né? E isso é verdade. Sim. A minha esposa sempre fala isso, que o medroso sempre vai viver mais. Então, é basicamente isso. Cara, a conversa tá muito top, muito bacana, abençoada. Deus, ele vai, sabe, desenvolvendo assim, o Espírito Santo vai dando direcionamento e a gente vê as coisas acontecerem, né, Jonathan? Sim. Mas assim, a gente tá falando exatamente de decisões, né, de se abdicar de certas coisas para poder viver o novo, né? E quando foi que isso aconteceu na tua vida, cara? Olha, que pergunta interessante. Lito, eu sou de uma cidade chamada Manacapuru, aqui no interior do Amazonas, né? Da famosa... Princesinha dos Solimões. Isso. Lá na terra da ciranda. Tá? Isso. Nunca dancei ciranda, graças a Deus. Mas esse start, esse chamado de Deus para minha vida, eu tenho ainda, ele é vivo, graças a Deus. O meu tio, um dos primeiros crentes, o primeiro crente da minha família. Então, quando ele aderiu ao evangelho, aceitou Jesus, né, se arrependeu, então ele me levava porque eu o tinha como um pai, né? Uhum. E aí, inclusive, ele me levava e eu sentava na beira do altar e eu olhava o pastor e dizia, só me dá uma oportunidade que eu gostava de cantar. É mesmo? Sim, eu gostava de cantar. E então isso foi crescendo em mim, né? Aquela vontade de estar ali com ele nos cultos. E ele me levava mesmo, ele não tinha filho ainda na época. E eu fui. Então, depois que houve a minha mãe me trouxe para conviver com ela, que eu morava com a minha avó, e aí eu continuei indo, porque tinha uma igreja na rua da minha casa. E a minha mãe não precisava mandar. Isso em Manaus? Isso em Manacapuru. Em Manacapuru. Depois que a minha mãe se mudou para cá, eu tinha cerca de uns 8 anos, ainda lembro. Certo. Foi quando a gente se mudou para cá. Mas aí eu ia para a igreja desse sentido. Então eu já sentia esse chamado, né? E aí passei um tempo, de fato, longe da presença do Senhor. E aos 30 anos, basicamente, de novo, Deus teve que lá mexer com alguma coisa na minha família e então eu digo comigo mesmo, né, eu disse, isso é Deus me chamando, não é coisa da minha cabeça, não é coisa do homem. Então quando chegou esse novo na minha vida, eu de verdade eu abracei, eu pedi perdão de Deus, né? Isso você tinha quantos anos? Por volta de 29, 30 anos agora. Hoje eu tenho 39. Aí já estava em Manaus. Sim, aí eu já estava em Manaus, porque foi aqui em Manaus que tudo aconteceu, né? Conheci justamente o nosso pastor Wagner, e ele
foi lá na minha empresa e perguntou se eu congregava em algum lugar. Eu falei, não, ele faz uma visita lá com a gente. E aí naquele dia, inclusive, foi o pastor Diego Campos que pregou, lembro da mensagem que ele pregou, a Segunda Reis, sobre o Eliseu e a viúva, né? E aí teve o apelo, não, vou deixar essa vida... Tomou a decisão ali. Tomei a decisão, deixar essa vida pregressa e vou seguir os caminhos do Senhor, porque eu sei que Deus tem algo melhor para mim. Certo. Então, assim, resumindo, essa novidade de vida que Deus trouxe para mim, eu abracei assim com todo o amor, com todo o zelo, e hoje eu tenho muito temor em um dia me afastar da presença do Senhor. Muito temor mesmo, no fundo do meu coração, porque eu sei que lá fora não tem nada de novo. Mas Deus tem algo novo. Com certeza. Às vezes a pessoa, ela... Porque nós somos seres humanos, né? Sim. Às vezes a pessoa pensa até em desistir, em chutar os baldes. Né? Sim. Mas aí ele lembra de tudo, né? Lá da lama, da podridão que Jesus retirou ele. Né? Sim. Então é algo de se pensar. É aquilo que você falou, é muito importante. Porque se a gente está na presença de Deus, a gente sabe que as lutas vão vir. Sim. Né? As dificuldades vão vir. Só que é diferente em você passar pela prova, pelo deserto, estando na presença de Deus, e estar na luta sem a presença de Deus, sem Jesus. Muito mais difícil. Porque quando a gente tem Jesus, é aquilo que você acabou de falar. A gente tem a esperança, a fé, né? Sim. Essa é a palavra, a gente tem a fé de que amanhã é outro dia. E as coisas podem se renovar. Sim. Não é verdade? E a Bíblia nos respalda bastante, né? Que diz que o choro pode durar uma noite, né? O problema, aquilo que você está se prendendo, ela tem um período, um momento, mas que a alegria vem pela manhã, ou seja, algo novo Deus traz. Né? Essa esperança para quem se refugia no Senhor, para quem busca nele, tem esse novo para as nossas vidas. Né? Então, basicamente, nós precisamos dessa compreensão, porque muita gente se abate logo. E é justamente a limpeza que Deus faz. E por quê? Porque ninguém vai plantar coisas novas em terra velha. Sim. Né? Você vai ter que arar a terra, vai ter que cuidar da terra para poder plantar um processo, algo novo, para crescer, para florescer, para frutificar. Então, por isso, nós passamos por alguns processos. E esses nós devemos suportá-los. Por quê? Porque ao final deles terá sempre uma novidade de Deus nas nossas vidas. Com certeza. E trazendo para você, né? Você abriu mãos de tudo aquilo que te prendia, sim, né? Para viver esse algo novo. E aí o Jonathan, quando ele veio para Manaus, ele veio como um jovem simples, sim, vindo ali do interior de Manaus, né? Do Amazonas, melhor dizendo, Manacapuru. E aí, como foi aqui para você chegar onde está hoje? Porque nós vamos um pouquinho falar que hoje o nosso amigo Jonathan Magalhães é um grande empresário da nossa cidade. Então, todo teve um processo. Sim. Então, eu creio que o que você vive hoje é o algo novo. Sim. Né? O que Deus preparou para você, né? Para sua família. Mas me conta um pouco dessa trajetória. Como foi? Porque não caiu do céu. Do céu, isso. Tem uma história por detrás. Né? Logo que eu decidi qual profissão eu ia exercer, né? Como eu falei há pouco, eu sou formado em Educação Física, né? Pós-graduação em Educação Física Escolar e Esporte Educacional. E então a minha esposa, ela trabalhava empregada, e aí ela começou a trabalhar com evento, né? E eu não aprovei muito, porque eu achava que as pessoas tinham que estudar e ser alguém na vida.
E aí ela trouxe isso, né? Me propôs, eu falei, não, eu não vou largar minha profissão para não ter uma expectativa, né? Não tinha aquela segurança. Não tinha segurança, né? Então eu trabalhei em vários lugares, cheguei a ter assim, e de verdade cheguei a ter uns 3 empregos no dia, então a minha vida era muito corrida, porque eu era personal trainer, dava aula em escola, dava aula em clubes, né? E aí, para resumir, para não ficar longo, chegou um período que, ao passo que eu trabalhava na minha área, eu ajudava também a minha esposa, né? Certo. Só que para me ajudar mais ainda ela, eu precisava abrir mão da minha profissão. Entendi. Né? Ou seja, para me ajudar o sonho dela a crescer, eu tive que abdicar dos meus sonhos. Ou seja, sempre o novo querendo se concretizar na tua vida. Na minha vida, batendo na minha porta, quase esmurrando a porta para entrar. Né? Então aí, ao longo dessa história, a gente sentou, se ajustou, e foi quando justamente nós resolvemos, eu saí dos meus empregos, né? Certo. E falei para ela, vou me dedicar, a gente vai estar junto, vai ser assim, montamos estratégias, montamos planos, como iríamos trabalhar, quem ia cuidar de quê, né? E a empresa cresceu, nós saímos de um local onde basicamente comportava 100 pessoas para um de 250 pessoas, então percebe que cresceu muito nesse sentido, né? E aí, Lito, enquanto a gente caminhava, né, justamente para atingir esse sucesso almejado, que não é fácil. Teve altos uma e baixos. longa estrada. Sim, altos e baixos. E uma delas a gente emperrou na pandemia. Tá. Antes de chegar na pandemia, que eu creio que vai ser algo muito forte, porque nós sabemos, eu creio que também muitas pessoas que estão nos assistindo, sabem que foi o momento que muitos quebraram, né? Muitos empresários quebraram. Mas assim, a pergunta é quando você abre mão do teu emprego, né? Sim. Que eu creio que também era um emprego que te dava uma estabilidade, né? Tipo, não era tão ruim o salário, porque eu conheço pessoas que trabalham nessa área que ganham bem, né? E quando você tomou a decisão para dizer, não, eu vou largar, eu vou mergulhar nesse projeto, nesse sonho. Na realidade, você mergulhou no sonho da tua esposa. Sim, no sonho dela. Sim. Assim como várias também esposas também mergulham no sonho do marido, né? Mas me diz uma coisa, é natural essa insegurança bater na porta? Sim, eu fiquei muito pensativo, inseguro, e a gente fica justamente preso àquilo que eu tinha antes. Era emprego, era carteira assinada. É zona de conforto? A gente pode chamar isso, é uma zona de conforto, que tá bom ali. Sim, é como se alguém chacoalhasse o teu chão e tu tivesse que se equilibrar, então ou cai daquilo e vem ver algo novo. Ou Verdade. Eu creio que você também deve estar passando por isso. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão tentando alavancar, tentando ter o seu empreendimento, talvez estão cocheando entre dois pensamentos. Olha. Né? Ou seja, essa insegurança é natural. O nosso amigo Jonathan acabou de falar. Da pessoa decidir, né? Eu vou largar tudo e vou mergulhar nesse projeto. Correto. Agora, quando tu tomou essa atitude, Jonathan, você já estava caminhando na presença de Deus? Sim. Já estava. Sim. Então ali eu creio que teve pessoas que, meu irmão, vai fundo, vai na tua fé. Teve pessoas que serviu de canal de bênçãos para ti? Principalmente o meu pastor. Eu sempre falo que ele é um conselheiro, né, o meu mentor, e ele sempre deu essa força. A gente estava ali também, minha mãe, né, dando esse suporte ali, né, e Deus principalmente, né, e você respirar fundo e dizer, sim, eu vou. E entregar na mão de Deus. Eu entrego na mão de Deus, Senhor, e me ajuda, me dá estratégia. Eu pedia muita sabedoria, discernimento, ajuda. E como um filho se consulta com o pai, da mesma forma que eu me consultava com Deus. Que, de fato, não é fácil você saber que tem uma profissão. E até um tempo isso martelava muito na minha mente. Eu imagino. Só que
imagina, se eu fosse empregado, eu não estaria nem hoje fazendo podcast contigo. Sim, ou seja, uma decisão, ela é capaz de mudar a tua vida para melhor, sim, ou para pior. Para pior, né? Correto. Por isso que a gente precisa ter esse direcionamento do Espírito Santo. Sempre. Né? Em todas as decisões que a gente tomar, você precisa parar e pedir direção do Espírito Santo, para que você não venha tomar uma decisão errada. Né? Então, eu creio que isso foi uma das principais coisas que te levou a estar no lugar que está hoje. A decisão certa. Sim. E como você bem falou, pedindo direção, homens de Deus sendo usados, né, para te falar, para te orientar. Correto. Porque, né, gente, isso é muito, muito, muito forte, Jonathan. Você também que está nos assistindo, entenda que pessoas para te apoiarem e sonhar o mesmo sonho que você sonha é difícil. Sim. Né? Verdade. Você encontrar pelo caminho, é muito difícil. Agora, encontrar pessoas que te coloquem para baixo em dizer, meu irmão, tu vai deixar o teu emprego, cara, tu é concursado, tu tá podendo pagar tuas dívidas, pagar o teu carro, ainda sobra dinheiro para te viajar, comprar o que tu quer, tu vai deixar o certo pelo duvidoso, né? Aí entra a dúvida. E se tem uma coisa que não agrada a Deus, é a dúvida, né? É a dúvida. Ou seja, fé e dúvida não se unem. Não se une. E aí, me conta aí, quando tu fez isso, a gente também ninguém aqui é hipócrita, né? A gente sabe que também não é assim. Não. Né? Teve que, como você falou, teve um processo. Teve que plantar, teve que, né? E aí, nesse momento, o que o Jonathan pensou? Tu pensou em voltar atrás? Não dá, não. Eu acho que essa decisão é errada. E para ser muito sincero, sim, eu pensei algumas vezes, tu já está encaminhada, eu vou voltar a dar aula, mas, e por incrível que pareça, Lito, eu coloquei o meu currículo em vários lugares e nenhuma porta se abriu. Nossa! Para te ver como Deus estava me impulsionando para o novo, entende? Porque se abrisse a porta, eu ia voltar para onde? Não vos lembreis das coisas passadas. Aí, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Vai abrir o entendimento, compreensões. Então, para o nosso público também que nos assiste, Deus vai fechar muitas portas para abrir outras maiores. É isso aí. E as pessoas vão o quê? Tentar se frustrar. Dizer, nada acontece comigo, né? Tem gente até que fala que só pode ser praga, não sei de quem, e nada dá então certo. Alguém vai dizer, olha, tu estava tão bem, só que é justamente Deus nos desestabiliza para estabilizar na presença dele, nos caminhos dele. Ou seja, às vezes existe situações onde não cabe mais a gente. Não cabe mais. Não é verdade? Tem espaço não tem mais espaço. Ou seja, aquela reunião que sempre tu tava, ninguém te chama mais. Não chama Aí tu mais. fica, poxa, o que eu fiz, né? Aquelas pessoas que te passavam um zap, te ligavam, não ligam mais. Ou seja, às vezes Deus está te expelindo de algo porque ele tem algo muito maior para você. Sim. Então você que está nos assistindo, está passando por isso, se você acha que ninguém te ama, ninguém gosta de você, se você acha, às vezes a pessoa diz, desculpa a palavra, mas é uma brincadeirinha, mas é legal para descontrair. Será que eu tô podre? Tem gente que fala, oxe, será que eu tô fedendo, que ninguém quer ficar perto de mim, né? Sim. Mas não é porque Deus, ele tá te tirando dali. Sim. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Jonathan. Foi justamente isso que aconteceu comigo, né? Então, essa palavra bem colocada, expelir. Deus nos tira de lugares que ele já não nos quer lá. Ele já sabe que ele já não serve mais para nós. E não que tá errado o lugar ou as pessoas que estavam lá, mas é ele que não te quer mais lá. Tem algo para você. Tem algo para você, e a gente vai bater nessa tecla sempre que tem coisa nova. Então, quando a nossa mente começa a entender que é Deus te conduzindo, é Deus fechando aonde tu achava que nunca ia fechar, pode se preparar aí, vou te dar um conselho, você que está nos assistindo, te prepara para isso.
coloca a sua mente, o seu coração, porque ó, a mente pensa, o coração sente, as mãos fazem. E quando você entende isso, você, peraí, eu tô vendo que tá se fechando. Eu tô sentindo algo que, mas e o que que eu tenho que fazer? Aí é justamente a hora que Deus entra. Agora é comigo. Aí vem a física também, né? Toda ação é correspondida Uma por reação. não tem pra onde correr. O que que você tá fazendo quando Deus fecha? Tá choramingando, tá Murmurando. reclamando, tá murmurando. Deus só quer uma coisa, que você corra para Ele. É agir a fé. Colocar a fé em ação. Em ação. Isso aí. Colocar a fé em ação. É exatamente isso. Ah, eu preciso de um emprego, eu estou desempregado, tá com um ano que a porta tá Mas nunca fechada. deixou um currículo. Não levanta 5 horas da manhã, toma aquele leite quente, pega o currículo e vai andar. Muito pelo contrário, o cara vai dormir até 9, 10 horas. Aí não vai bater na porta. Então, A oportunidade não vai bater não na vai. E o meu pai sempre falava para mim, filho, só existe 2 coisas que não voltam atrás. É o tempo e a oportunidade. Olha só. Tá entendendo? O meu pai falava isso é verdade. Então, é a fé. Tudo é a fé. Sim. Você falou de Abraão, né? Sim. A ordem que Deus deu a Abraão, né? Que foi deixar tudo Sim. e ir para a terra que ele ia mostrar. E Abraão disse, Senhor, será se eu vou? Senhor, calma aí que eu vou pensar. Ele se levantou, arrumou as coisas e ó. Escolheu, decidiu e foi. E foi, exatamente. Então, a gente vai resumir aqui um pouco, que é para entrar no momento mais difícil que você passou, Sim. porque também não é só flores. Não é só flores. Né? Sim. Tudo depende da sua fé, meu irmão. Minha irmã, tudo depende da sua fé. Às vezes, a pessoa, ela tem até a fé, né? Mas ela não tem a atitude. Então, você tem que unificar a fé e a atitude, que as coisas que Deus tem para você vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Sim. Creia nisso. Amém? Então, Jonathan, você falou que teve um período, né, ao qual vocês passaram um período difícil, né? Sim. Que foi da pandemia e tudo. Fala um pouquinho pra gente aí. Então, meados de 2019, né, basicamente 2019, 2020, aí justamente o ramo de eventos foi o primeiro a fechar e o último a abrir. Justamente nós corremos ao Senhor para buscar uma estratégia de como trabalhar nesse período, né? Algo novo. Ó, de novo, correndo para o novo, né? Porque, imagina, não tem festa, não tem público, tá fechado. Como buscar novidade? Em quem buscar novidade? Né? E aí, no primeiro momento, Deus ele nos deu estratégia de fazer o delivery. Nós já tínhamos todos os recursos dentro os insumos, né, para fazer o delivery. E aí nós tínhamos já a equipe. Nós desligamos 2 ou 3 pessoas que não teve como segurar. Tinha como segurar essas pessoas. As outras nós mantivemos, né? Justamente para fazer o delivery. E aí, mas justamente o delivery era uma alternativa, uma saída para que nós pagássemos os nossos colaboradores o aluguel, porque não foi isento. E as contas? E as contas, né? Para elas não perdurarem. E passou esse primeiro período, e no segundo foi quando de novo aconteceu, e aí foi justamente esse foi o mais complicado. Que foi a segunda onda, né? A segunda onda, né? Que aí, de fato, fecharam tudo. Decreto, não tudo. Pode, isso e aquilo. Então, de novo, corremos aos pés do Senhor e não mais Deus nos deu a estratégia de fazer delivery. O que aconteceu? Nós ficamos em casa. E esse período Deus nos sustentou. Só que, no retorno, muita gente desistiu, Lito. Parentes morreram, parentes faleceram. Sim. Então, acumulou-se uma dívida. Ou seja, os contratos que estavam em abertos abertos foram fechados.
cliente tinha o direito, né? A cláusula. A cláusula, e outra era algo que eles não tinham culpa e nem nós, mas pela determinação do contrato e governamental foi dado um período para que as empresas devolvessem os valores, né? Sem nenhuma multa, sem juros, sem nada. Então, justamente aí a gente acumulou uma dívida bem grande e, mais uma vez, nós corremos para Deus para pedir estratégia. Era uma pilha de contratos. Eu contei esse testemunho na nossa igreja, juntamente com os nossos líderes, pastores, e aí Deus nos deu uma estratégia. A gente colocou todos os contratos, assim, sabe como apresenta para alguém? Sim. Nós apresentamos para Deus cada uma daquelas. Eu imagino. E Deus foi nos dando estratégia de como pagar cada um. Como pagar cada um. Do mais alto ao menor, contrato de menor valor. Né? Então, essa estratégia de Deus foi assim, algo tão extraordinário que eu me perguntava, porque eu e a minha esposa, só eu e ela, nós segurávamos a mão do outro, e aí nós apresentávamos a Deus e a gente orava mesmo, Senhor. No secreto. No secreto. E a oração era basicamente assim: Deus, nos dê sabedoria, estratégia para devolvermos todos os centavos dessas pessoas, porque elas também precisam. Nossa. Teve gente que perdeu o emprego. Nossa, eu imagino. Teve gente que se desesperou. E aí teve gente que nos ameaçou. Mas a gente estava confiante em Deus. Então, passaram por várias experiências. As experiências que hoje você olha e diz, só Deus. Só Deus está fazendo. E às vezes essa ameaça vinha até pelo desespero, né? Sim, nós entendíamos isso. Justamente quando acontecia isso, nós não íamos lamentar, nós íamos orar. Pegava, em particular, aquele contrato. Sim. Deus, falávamos o nome do cliente todinho a Deus, apresentava detalhando mesmo. Aqui, ó, Senhor, nós devemos tanto para esse cliente. Nos dá estratégia para pagar. E Deus ia enviando os recursos de uma forma sobrenatural e poderosa. Era milagre. Milagre para se contar muitas vezes. Muito forte, cara, isso. Entende? Então, assim, nós não fomos a bancos pedir crédito. Ia virar uma bola de neve. Ia virar outra bola de neve. E para aumentar a nossa fé, Deus também permitiu que os bancos fechassem a porta para nós ficarmos inteiramente dependentes dele. Sabe, o site sai da tua terra, sai desse pensamento que tu acha que tu está aprisionado para não conseguir. Eu vou te mostrar o sobrenatural. Foi isso que Deus fez. E ele dando o livramento, né? Sempre o livramento para mim e para minha família, né? E mais uma vez, a nossa oração era essa: Senhor, que nós paguemos todos. Eu não quero que ninguém desista do seu contrato, eu quero que eles recebam. E graças a Deus, todos aqueles, eu não pedia só para me pagar, que Deus abençoasse eles. Sim, não era aquela coisa de rancor. Não. Né? Tem gente que, vou pagar e tal, joga um monte de praga, né? Mas você, como é óbvio um evangélico, um cristão, junto com a sua esposa, você sabia que aquela família também estava precisando, né? Sim. Então, Deus, ele sempre vai olhar para o nosso coração. Com certeza. Né? E para a nossa intenção. E só para falar para você que está chegando aí de repente agora, nós estamos aqui no nosso 9º episódio do nosso podcast 5 Pães e 2 Peixinhos. Hoje a gente está com um tema que é recomeço com Deus, quando ele escreve uma nova história na tua vida, na minha vida e na vida do meu amigo aqui, Glória Jonathan. E você que está chegando agora, né, que não sabe quem é o Jonathan, eu estou aqui com o Jonathan Magalhães, tá ok? Ele é proprietário da casa de evento Imperial, não é isso? Imperial Eventos. Imperial Evento, tá uma casa de festa, de eventos bem conhecida na nossa cidade. E ele está falando um pouquinho do testemunho dele de vitória, o que Deus fez na vida dele, na vida da esposa dele e no negócio
deles no empreendimento. Então, de repente, você aí, que é um empreendedor, uma empreendedora, que está passando pela prova, por luta, escute com muita atenção o que esse rapaz aqui, esse homem de Deus, fez para superar esse momento de dificuldade da vida dele. E uma das coisas que tem chamado a minha atenção, eu tenho certeza da atenção de muitas pessoas que estão nos assistindo, é a fé. A fé, a obediência e, acima de tudo, a dependência de Deus. Amém? Então, nós estamos continuando aí a nossa entrevista. E aí, Jonathan, veio a pandemia, a segunda onda, né? Teve as pessoas que vocês tinham que devolver o dinheiro, honrar. Eu falava para Deus, Senhor, eu honro o Senhor, deixa eu honrar essas pessoas, deixa eu pagar de volta elas, eu quero dormir até a noite deitado no meu travesseiro e saber que aquela família teve de volta o que de fato era dela, que ela também não teve culpa, né? Sim. E aí, Lito, a nossa intimidade com Deus era essa. Então Deus dava estratégia. E para reforçar isso, muitos também não desistiram, e Deus usava eles para serem fiéis pagadores, serem adimplentes tudo em dias, olha só. Ou seja, você estava plantando algo e Deus ia fazer tu colher tudo aquilo. Tudo aquilo. Cara, que legal. Entende isso? Então, assim, muitos clientes que nos conheciam, eles continuavam pagando os seus eventos com uma nova data, mais para frente, mas não deixavam de pagar. E justamente com esses recursos e outros que Deus enviava, nós honrávamos os nossos compromissos. E aí, dando estratégia. Assim, ó, não desiste do contrato, a gente vai te dar mais isso aqui de bônus. Aí, justamente, essas estratégias, elas eram fundamentais. Fazia segurar o cliente, né? Porque por vezes a gente acha que vai estar perdendo, mas na verdade há um ganho lá na frente, entende? Então, assim, essa proposta de às vezes só era uma conversa, fazer a pessoa abrir, mudar a mente. Esse período é difícil, sim, nós concordamos, só que ele vai passar. Se colocava no lugar do cliente, sim, né? Isso foi muito importante, entendeu? Né, Jonathan? Sentar, nunca deixamos de atender alguém que queria ir pessoalmente, para depois dizer que a gente estava se escondendo. Sim, claro. Né? Era algo muito transparente, sabe? E louvo a Deus por isso. Era algo muito transparente. Parece que quando Deus trazia a pessoa, Deus já abrandava o coração dela. Sim. Ali, ela também tem... Já respondendo às orações. Sim, as nossas orações, né? Abrandava o lado coração dela. Quebrantado ali, né? A pessoa entendia a gente. Então, assim, Deus, ele nos surpreendeu de uma forma que é inexplicável. É só você vivendo e vendo mesmo como é que Deus fez assim, essa reviravolta, onde muitos empresários, nós orávamos também pelos outros empresários que estavam também de eventos, até por os que tinham que fechar. Senhor, dá sabedoria para eles, estratégia. Não era só por nós, não era só nós que estávamos passando por aquilo. Ali foi um momento, Jonathan, que o mundo se uniu. Sim. Né? A gente percebeu nessa pandemia que o mundo passou, né, que o mesmo lugar que um bilionário ele vai, um mendigo também vai. Sim. Né? Nós tivemos... a gente sabe que teve pessoas ricas, né, milionárias, que foram enterradas naquele saco plástico ali, né? Sem direito a um funeral, sem direito à família se despedir. Exatamente. Ricos e pobres. Ricos e pobres. Não teve ali credo religioso, não teve raça, religião, nada. Todos estavam no mesmo barco. Entendeu? Então, assim, foi algo assim que nos ensinou muito. E também pode ter ensinado o Jonathan, a esposa, a forjar mais e mais o caráter. Sim. Né? Porque hoje tem algo que é muito difícil encontrar, é uma pessoa que honra a sua palavra. Né? A gente encontra,
Pessoas que Sim. tipo assim, a minha palavra é um tiro, né? Sim. Pessoas que são assim, né? Mas tem pessoas que falam algo hoje, amanhã não cumpre, Sim. né? Então ali, Deus, ele basicamente, ele forjou ali esse lado de vocês, Correto. né? E eu tenho certeza que as pessoas ao qual vocês honraram, né? Elas já indicaram vocês, o trabalho de vocês, já para 5, 10 outras pessoas. Isso é forte, Né? isso é muito forte. E é justamente essas pessoas aí que viram a nossa transparência, a Honestidade. credibilidade, a honestidade que a casa trabalha, e traziam seus parentes, suas debutantes, seus noivos, né? Sim. Para saber que ali a gente não trabalha só lógico, por questões financeiras. Mas nós costumamos dizer que um casamento em 15 anos, ele é um sonho que não Realização tem valor, de sonhos. É verdade. entendeu? Isso é muito importante. Não tem valor. Então, quando o cliente deposita isso nas nossas mãos, eu digo que o que Deus coloca, eu coloquei isso no meu status hoje, o que Deus coloca nas suas mãos, não cuide, ame. Interessante isso que o Jonathan está falando, gente. Veja bem, vamos lá, voltar um pouco a fita aqui. No momento mais difícil, ele mostrou aqui, e você aí que é empreendedor, empreendedora, guarde isso no seu coração, tá? No momento que ele mais precisou, ele explanou aqui, tá? Que ele pegou todos os contratos e entregou o quê? Nas mãos de Deus. Não é verdade? Sim. E então, ele orava, né? Ali entregava e Deus respondia. Aí você parou já para pensar, se de repente você nem pensou nisso que eu vou falar para você. Pode falar. Tá? Você já parou e analisou que o que você plantou nessa época, que você orava, pedia para Deus te dar estratégia, e conseguiu, graças a Deus, sanar tudo aquilo, hoje você colhe? Sim. Em que sentido? Da mesma forma que você colocava todos aqueles processos, melhor dizendo, aqueles contratos nas mãos de Deus, né? Uhum. Para dizer, Deus é contigo. Hoje, você falou algo muito interessante agora. As pessoas colocam na mão de vocês os sonhos delas. Sim. Cara, me arrepiou de Então, Deus, ele estava te ensinando exatamente isso. Diz, olha, o teu empreendimento, o empreendimento de vocês vai alavancar, vai crescer, eu vou honrar, eu vou abençoar, isso daqui vai crescer. Mas que vocês, da mesma forma que estão trazendo em minhas mãos isso, vocês vão receber os sonhos dessas pessoas na mão de vocês e vocês vão cuidar. Né? Então, vocês vão amar isso. Para amar, honrar e fazer da melhor forma que for. Com excelência. Com excelência. Né? Então muito bem frisado e colocado, né? Então, assim, quando Deus põe nas nossas mãos o novo, não é para a gente só ter o zelo, é para a gente amar. Porque quando eu amo, eu vou dar a minha vida por aquilo. Dar o melhor. Eu vou dar o melhor. Verdade, né? Cara. Então, Jesus faz uma comparação muito poderosa quando ele diz assim, aqueles que quiserem achar a sua vida, perdê-la, mas por amor a mim, achar lá, né? Eu falei o contrário, né? Mas, ou seja, o amor, ele faz a gente se doar ao ponto de a nossa vida não ser mais importante Sim. do que aquela pessoa, do que aquele momento, do que aquela situação, né? E aí, o mesmo comparativo que faz quando Paulo diz que amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja se entregando por ela. Eu ia falar isso daí, exatamente. Você falou do amor, né? Uhum. Aí eu lembrei que ele nos amou de uma tal forma Sim. que se entregou na cruz. Deu seu filho, né? E sem ver nada mesmo. A Bíblia fala que ele foi levado ao cativeiro, né? Como que ao matadouro, né? Ao matadouro, como uma ovelha, né? Uma ovelha muda. Cordeiro mudo, né? Entendeu? Sim. Então, que amor, né? É isso. Sim. Né? Um amor que cuida, um amor que zela, um amor que se doa de uma forma completa, né? Não é pela metade. Então, essa
essa forma de Deus trabalhar na vida de cada um, ela é muito extraordinária. Deus trabalha na tua, Deus trabalha na minha, dos nossos ouvintes, de uma forma que Ele sabe como trabalhar. E a gente só precisa se deixar permitir que Deus faça isso. Ser um verdadeiro instrumento. Ser um verdadeiro instrumento, que eu sei que o instrumento na mão de Deus não vai ser instrumento usado de forma errada. Não. Você nos detalhes. Sim. Nos detalhes. Que a pessoa nem imagina. É isso mesmo. Olha só, talvez em algum momento imaginou estar fazendo um podcast. Não. Olha o que Deus faz. Não. Te usando para pessoas, usando esse canal. E isso é muito maravilhoso. Entende? E toda a honra, toda a glória seja dada Sempre ao nome dele. Porque é ele que nos dá o fôlego da vida. Nos dá direção, estratégia, sabedoria, para que a gente chegue exatamente no nosso objetivo, que é o reino dos céus. Né? Sim. Jonathan, que você falaria, né, para essas pessoas que de repente estão nos assistindo e estão passando por isso, por esse problema? Sei que nós não estamos numa pandemia, mas fala aí o tempero para que essa pessoa chegue realmente no sucesso. Então, Nito, o sucesso ele é a soma de dedicação, de entrega, né? Ele é a soma de honestidade, de caráter, né? Então, quando você soma tudo isso e há um sentimento em você de saber que não homens, não pessoas estão te vendo, mas que Deus está te vendo, você precisa fazer o correto, o certo, o que é justo, o que é reto e íntegro. Basicamente essa é a fórmula. Porque por mais que os outros façam assim, não, eu escolho fazer certo. Por mais que por aqui seja mais fácil, eu vou por aqui mesmo sendo difícil, mas é o certo, é o correto, é o justo e é o íntegro, é o que agrada o coração de Deus. Amém. É o que agrada o coração de Deus. Então, assim, esse tempero, essa fórmula, e principalmente com muitas ou uma enxurrada de fé. Entende? Se possível for, inunde, coloque bastante tempero. Que é a fé. A fé. É verdade. Entendeu? Encha de fé tudo que for fazer. Tudo que for fazer. Da menor a maior situação. Amém. Da menor a maior escolha. Sempre regue com fé. Glória a Deus. E é isso aí, pessoal. Esse aqui é o Jonathan Magalhães, está dando seu testemunho de vitória aqui pra gente. Foi convidado aqui para estar conosco aqui no nosso 9º episódio, na nossa mesa redonda. Eu quero agradecer a você que está aí nos assistindo desde o início, tá ok? Eu creio que você deve ter se edificado, aprendido muita coisa mesmo, muitas coisas aqui nesse bate-papo. Jonathan, eu quero te agradecer mesmo do fundo do coração por essa conversa. Cara, você é um guerreiro, tá? Que Deus continue te abençoando grandemente, teu negócio, da família. E a gente está indo para as considerações finais, tá bom? Fica à vontade. Vitor, eu que agradeço, sou imensamente grato, mesmo de coração, a você, a quem está nos assistindo. Esse convite, ele me deixou muito, assim, lisonjeado, né? Eu sei que eu não sou muito de aparecer, eu não tenho muito essa coisa, eu sempre falo com o meu pastor, para minha esposa, tu não abre uma rede social para ti? Eu até tenho, mas eu não sou de divulgar coisas assim, eu sou muito de reunir aqui o meu grupo, a gente trabalha com os grupos de oração, né? E eu justamente trabalho com eles com a questão de ensinar. Certo. Foi esse dom que Deus me deu. Amém. Né? Então, ali no nosso grupo, Deus dá cada coisa poderosa. Eu imagino. Né? Então, assim, esse momento de estar aqui até quebrou em mim alguma resistência, porque eu resistia, eu já fui convidado outras vezes, mas eu neguei. Pô, rapaz, olha aí, tá vendo? Os 5 pães e 2 peixinhos conseguiu, né, trazer o homem. E aí, a gente às vezes
precisa contribuir com a vida das pessoas. Com certeza. Aqui nós estamos contribuindo com muita gente. Então, mais uma vez, sou grato. Deus te abençoe. Que Deus, eu sempre digo isso, que nós precisamos pedir sempre sabedoria do Senhor para conduzir a nossa família, o nosso trabalho, o nosso ministério, sabedoria da palavra, sabedoria de interpretação, de entendimento, que é isso que nós precisamos pedir a Deus. Então, que Deus derrame sobre você, né? Derrame sobre todos aqueles que estão nos assistindo, todos aqueles que tiraram esse tempo para ouvir o que esse canal do céu, diretamente para a vida das pessoas. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Eu recebo toda a sua palavra, tá? E eu creio que Deus tem derramado essas bênçãos e isso aqui só é o começo, né? Eu creio que vocês, juntamente com todos que já vieram aqui no podcast, a gente, em breve, para a honra e glória do nosso Deus, nós vamos estar comemorando o nosso primeiro ano. Glória a né? Deus. O primeiro ano do nosso podcast. E quem sabe não vai ser lá no Imperial, meu irmão. Essa grande festa, né? Para a honra e glória do nosso Deus. O nosso Deus tudo pode, Ele é o Deus do impossível. Então, por aqui nós estamos finalizando mais um podcast, 5 Pães e 2 Peixinhos. Quero agradecer do fundo do coração por vocês ter ficado aí com a gente até agora, tá bom? Que Deus venha abençoar a sua vida grandemente, em nome de Jesus. E ficamos por aqui. Deus te abençoe e vamos nos encontrar no próximo episódio, na próxima segunda, para a honra e glória do nosso Deus. Fiquem com Deus. Boa noite. Deus abençoe. Tamo junto, meu irmão. 5 pães e 2 peixinhos dá pra alimentar. Quem tem fé no coração sempre vai multiplicar. 5 pães e 2 peixinhos, o milagre vai chegar. O vento cantava, uma parecia dançar. Eu vi na palma da mão que ninguém podia enxergar. Pouco vira tudo quando o amor vem pra ficar. Dá de comer, dá de viver. 5 pães e 2 peixinhos, eu quero ver. Impossível, deixa acontecer. 5 pães e 2 peixinhos, dá pra alimentar. Quem tem fé no coração sempre vai multiplicar. 5 pães e 2 peixinhos, o milagre vai chegar. O vento cantava, uma parecia dançar. Eu vi na palma da mão que ninguém podia enxergar. Pouco vira tudo quando amor vem pra ficar. Dá de comer, dá de viver, dá de viver. 5 pães e 2 peixinhos dá pra alimentar. Quem tem fé no coração sempre vai multiplicar. 5 pães e 2 peixinhos, o milagre vai chegar. É,